Você provavelmente consumiu um deles essa manhã. Antes de tomar café, antes de sair da cama, talvez até antes de abrir os olhos. Um veneno que não tem cheiro, não tem cor, não causa dor imediata, mas que dia após dia, gota a gota, está derrubando o hormônio mais importante do corpo masculino sem que você perceba absolutamente nada. Eu sei que parece exagero, mas deixa eu te fazer algumas perguntas rápidas. Você acorda cansado mesmo depois de dormir a noite toda? Perdeu a disposição que tinha alguns anos atrás? Notou que está mais irritado, menos focado, com menos vontade de fazer as coisas? A barriga cresceu mesmo sem você comer mais do que antes? Se você respondeu sim para duas ou mais dessas perguntas, existe uma grande chance de que sua testosterona esteja sendo sabotada todos os dias por algo que você nunca suspeitou. Olá, eu sou o Dr. Ednardo Farias, médico especialista em saúde masculina. Ao longo de anos de consultório, acompanhei centenas de homens que chegaram até mim com os mesmos sintomas: cansaço, falta de libido, perda de músculo, ganho de gordura abdominal. E sabe o que mais me impacta nesses atendimentos? É perceber que a maioria desses homens estava fazendo algo que achava completamente inofensivo, algo que faz parte da rotina, que parece normal, que todo mundo faz, e que estava destruindo a testosterona deles silenciosamente. Por isso estou aqui hoje. Não para te assustar, mas para te dar a informação que pode literalmente mudar o rumo da sua saúde hormonal. Hoje eu vou te revelar os 4 maiores venenos silenciosos para a testosterona, colocados em ordem crescente, do menos ao mais perigoso. E eu garanto que o número 1 vai te surpreender, porque tenho quase certeza que você está exposto a ele todos os dias, achando que é completamente inofensivo. Fica comigo até o final, porque esse último veneno é o que mais derruba a testosterona de homens brasileiros acima dos 45 anos, e é o menos investigado nos consultórios médicos do país. Mas, antes de entrar na lista, preciso que você entenda por que a testosterona é tão fácil de destruir e tão difícil de recuperar depois que o estrago começa. Imagina que o seu sistema hormonal é uma orquestra de alta precisão. Cada instrumento precisa estar afinado, no ritmo certo, no momento certo. A testosterona é o maestro dessa orquestra. Ela coordena a energia, o humor, a força muscular, o metabolismo da gordura, a saúde sexual e até a saúde cardiovascular. Quando o maestro sai de cena, a orquestra vira bagunça. E o problema é que a testosterona já começa a cair naturalmente a partir dos 30 anos, numa taxa de aproximadamente 1 a 2% ao ano. Depois dos 45, essa queda se acelera. Mas o que a maioria dos homens não sabe é que, além dessa queda natural, existem fatores externos que aceleram dramaticamente esse processo. Fatores que estão dentro da sua casa, na sua mesa, na sua rotina diária. Segundo dados publicados pelo Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, os níveis médios de testosterona em homens estão caindo de geração para geração. Um homem de 60 anos hoje tem níveis de testosterona significativamente mais baixos do que um homem de 60 anos há 30 anos atrás. Isso não é só envelhecimento, é exposição crescente a esses venenos que vou te apresentar agora. Vamos à lista. Começando pelo 4º veneno, o que menos pessoas associam à queda de testosterona, mas que faz um estrago silencioso e constante. Veneno número 4. O sono fragmentado, o ladrão noturno da sua testosterona. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas horas de sono de qualidade você tem por noite? Não horas na cama, horas de sono profundo, reparador, sem interrupção. Para a maioria dos homens acima dos 45 anos que atendem no meu consultório, a resposta honesta é menos do que o necessário. E sabe o que acontece com a sua testosterona quando você não dorme bem? Pensa comigo nessa imagem. Imagina uma fábrica que produz o produto mais valioso do seu corpo, a testosterona. Essa fábrica só funciona a plena capacidade durante um turno específico, o sono profundo entre as 2 e as 6 da manhã. Se esse turno é interrompido, se a fábrica para antes do tempo, a produção cai dramaticamente. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association, o JAMA, analisou homens jovens e saudáveis e descobriu que apenas uma semana dormindo menos de 5 horas por noite foi suficiente para reduzir os níveis de testosterona entre 10% e 15%. Agora, imagina o impacto em homens acima dos 45 anos, com uma capacidade de produção já naturalmente reduzida, dormindo mal por meses ou anos. Mas o estrago não para por aí. O sono ruim aumenta o cortisol,
que é o hormônio do estresse, e o cortisol é o inimigo número 1 da testosterona. Eles são hormônios antagônicos. Quando um sobe, o outro desce. É uma relação inversa e implacável. Eu atendi o Sr. Marcos, 53 anos, gerente comercial de São Paulo. Ele chegou ao consultório exausto, sem libido, com a barriga crescendo sem parar, apesar de academia 3 vezes por semana. Quando analisei os exames, a testosterona estava baixa, mas quando perguntei sobre o sono, a história se revelou. Ele acordava 3 a 4 vezes por noite, sempre com pensamentos do trabalho. Dormia às vezes 6 horas, às vezes 4. Nunca dormia de corrido. Antes de qualquer suplemento ou medicamento, trabalhamos o sono dele. Rotina noturna, temperatura do quarto, eliminação de telas após as 21 horas, técnicas de desaceleração mental. Em 60 dias, a Sideward-Diesel testosterona subiu de forma significativa nos exames, sem mudar nenhum outro hábito, apenas dormindo melhor. A solução começa pela higiene do sono. Durma entre 7 e 9 horas por noite. Mantenha o quarto escuro e fresco. Entre 18 e 20 graus é a temperatura ideal para o sono profundo. Evite telas pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul bloqueia a melatonina e atrasa o início do sono profundo. E tente manter horários regulares de dormir e acordar mesmo nos fins de semana. ICC. Consistência é fundamental para que o corpo organize a produção hormonal adequadamente. E por falar em coisas que parecem inofensivas, mas não são, preciso te apresentar o veneno número 3. E esse mora dentro da sua geladeira. Veneno número 3. Os alimentos ultraprocessados, o sabotador hormonal que você come 3 vezes por dia. Você toma café da manhã com pão de forma, presunto e queijo processado? Come biscoito no lanche? Aquece uma lasanha congelada no jantar? Se a resposta for sim para qualquer um desses, preciso que você entenda o que está acontecendo dentro do seu corpo. Os alimentos ultraprocessados são formulados com uma combinação de gordura trans, açúcar refinado, sódio em excesso, corantes, conservantes e uma lista interminável de aditivos químicos. E essa combinação faz algo muito específico e muito perigoso no sistema hormonal masculino. Ela estimula a produção de estrogênio e inibe a produção de testosterona. Isso mesmo, os aditivos químicos presentes nos ultraprocessados, especialmente os f-talatos e o bisfenol presentes nas embalagens plásticas, são o que os pesquisadores chamam de disruptores endócrinos. Eles mimetizam o estrogênio no corpo masculino, confundindo o sistema hormonal e mandando sinais errados para os testículos. Um estudo publicado no Human Reproduction Update analisou homens entre 18 e 60 anos e encontrou uma associação clara entre consumo elevado de ultraprocessados e níveis mais baixos de testosterona livre. Quanto mais ultraprocessado na dieta, menos testosterona disponível. E tem outro mecanismo igualmente preocupante. Os ultraprocessados são ricos em gordura trans e açúcar refinado, que promovem inflamação sistêmica crônica. E a inflamação crônica destrói as células de Leydig, que são exatamente as células dos testículos responsáveis por produzir testosterona. É como incendiar a fábrica que você acabou de conhecer. Eu atendi o Sr. Paulo, 58 anos, motorista autônomo do Rio Grande do Sul, que chegou ao consultório com testosterona baixa e completamente resistente à ideia de mudar a alimentação. Ele me disse que comia o que sempre comeu e que nunca tinha tido problema. Conversamos sobre o que mudou nos últimos anos na composição dos alimentos industrializados. Ele topou fazer um teste de 30 dias eliminando ultraprocessados. Em 30 dias, ele voltou ao consultório dizendo que não lembrava quando havia se sentido com tanta energia. A testosterona nos exames havia subido de forma significativa. A solução não é uma dieta radical. É começar a trocar. Troca o pão de forma pelo pão integral de verdade. Troca o presunto pela carne assada em casa. Troca o biscoito pelas oleaginosas. Cada troca é um passo em direção a um ambiente hormonal mais saudável. Antes de revelar os 2 venenos mais poderosos da lista, preciso te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está fazendo sentido, se você está reconhecendo alguma dessas situações na sua própria vida, me ajuda com um gesto simples. Dá um like nesse vídeo agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais homens que precisam dessas informações. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde vem a nossa comunidade. Veneno número 2. O estresse crônico, o assassino silencioso da masculinidade. Quando falo de estresse,
Quase sempre a primeira reação que recebo é: mas doutor, todo mundo tem estresse, isso é normal. E é exatamente esse o maior equívoco que existe sobre o cortisol. O problema não é o estresse pontual, aquele que aparece numa situação difícil e passa. O problema é o estresse crônico, aquele que não vai embora, que está presente todo dia, que você já nem percebe mais porque virou parte da vida. Estima-se que mais de 70% dos brasileiros adultos vivem em estado de estresse crônico. E para os homens acima dos 45 anos, que estão no auge das responsabilidades profissionais e familiares, esse número é ainda maior. E por que isso destrói a testosterona? Porque o cortisol e a testosterona competem pela mesma matéria-prima. Ambos são produzidos a partir do colesterol. Quando o corpo está em estado de alerta crônico, ele prioriza a produção de cortisol para lidar com a ameaça percebida, e a testosterona fica em segundo plano. É como ter uma fábrica que produz 2 produtos, mas tem matéria-prima limitada. Numa emergência, ela para tudo e foca no produto de sobrevivência. Por que isso é tão grave? Porque o corpo não distingue estresse real de estresse percebido. Uma reunião difícil no trabalho, uma conta para pagar, um conflito familiar, aciona exatamente a mesma resposta hormonal de uma situação de perigo de vida. E quando isso acontece todo dia, várias vezes ao dia, o cortisol fica cronicamente elevado e a testosterona cronicamente baixa. Eu atendi o Sr. Ricardo, 49 anos, empresário de Belo Horizonte. No papel, ele tinha tudo: negócio crescendo, família estruturada, fazia exercícios regularmente. Mas chegou ao consultório com testosterona baixa, sem energia e sem libido. Quando conversamos a fundo, ele descrevia uma vida em estado de alerta permanente. Nunca desligava do trabalho, dormia com o celular ao lado, acordava já pensando nos problemas do dia. Trabalhamos estratégias de gestão do estresse. Não meditação de 2 horas, nada radical. Coisas simples. Caminhada de 20 minutos sem celular todo dia. Um horário fixo para desligar as notificações. Uma atividade prazerosa de 30 minutos por dia sem culpa. Em 3 meses, os níveis de testosterona subiram mais de 25% sem nenhum outro ajuste. A solução para esse veneno é criar o que eu chamo de janelas de descompressão. Momentos do dia onde o cérebro sai do modo de alerta. O exercício físico regular é a ferramenta mais poderosa para isso porque ele consome o cortisol acumulado e estimula diretamente a produção de testosterona. Mas a chave é a consistência. Uma caminhada diária vale mais do que uma maratona semanal. Agora chegou a hora. Guardei o mais importante para o final, porque é o que mais precisa da sua atenção. O veneno número 1. O campeão indiscutível da destruição silenciosa da testosterona masculina. O mais presente, o mais viciante e o que mais derruba o hormônio de homens brasileiros acima dos 45 anos. Veneno número 1. O açúcar e os carboidratos refinados. O duo mortal que a indústria alimentícia não quer que você conheça. Antes que você pense que já sabe disso, deixa eu te dizer uma coisa. Você provavelmente não sabe o quanto o açúcar destrói a testosterona. Não do jeito que vou te mostrar agora. Porque o açúcar não ataca o hormônio por um caminho. Ele ataca por 4 caminhos ao mesmo tempo. Primeiro caminho: o açúcar dispara a insulina. E insulina alta suprime diretamente a produção de testosterona. Quando você come algo doce ou rico em carboidrato refinado, o pâncreas libera insulina para controlar o açúcar no sangue. Essa insulina chega aos testículos e inibe as células de Leydig, que são as células que produzem testosterona. É uma supressão direta, comprovada e imediata. Um estudo publicado no Clinical Endocrinology analisou homens saudáveis e mediu a testosterona antes e depois do consumo de 75 gramas de glicose. O resultado foi impactante. Os níveis de testosterona caíram em média 25% nas 2 horas seguintes ao consumo, e em 25% dos participantes, os níveis caíram tanto que os classificariam como hipogonadismo, que é a deficiência clínica de testosterona. Segundo caminho: o açúcar promove obesidade e, especialmente, gordura abdominal. E a gordura visceral, aquela que fica ao redor dos órgãos internos, é uma fábrica de aromatase. A aromatase é uma enzima que converte testosterona em estrogênio. Quanto mais gordura abdominal você tem, mais testosterona é convertida em estrogênio. Menos testosterona, mais estrogênio. O ambiente hormonal masculino se deteriora completamente. Terceiro caminho: o açúcar promove inflamação crônica de baixo grau. E como expliquei antes, a inflamação crônica destrói as células de Leydig,
É como colocar fogo na fábrica de testosterona todos os dias. Quarto caminho. O açúcar prejudica o sono profundo. O pico de insulina após o consumo de açúcar interfere na qualidade do sono, especialmente nas fases mais profundas onde acontece a maior produção de testosterona. Ou seja, o açúcar é o veneno perfeito porque ele conecta todos os outros 3 venenos da lista. Ele piora o sono, aumenta o estresse oxidativo e promove a gordura abdominal. 4 ataques simultâneos. Preciso te contar sobre o Sr. Fernando, 62 anos, aposentado de Fortaleza. Ele chegou ao meu consultório com testosterona extremamente baixa, barriga grande, sem energia e com disfunção erétil. Quando analisei sua alimentação, a história foi se revelando. Suco de fruta toda manhã, biscoito no lanche, arroz branco no almoço, pão no lanche da tarde e sobremesa no jantar. Ele não achava que comia mal, achava que era normal. E era, no sentido de que a maioria dos homens come assim. Mas normal não significa saudável. Com orientação alimentar, redução dos carboidratos refinados e eliminação do açúcar líquido, em 90 dias a testosterona dele havia subido de forma expressiva. A disposição voltou, a disfunção erétil melhorou significativamente e ele perdeu 8 quilos de gordura abdominal sem fazer dieta radical. Então, o que fazer a partir de agora? Vou te dar um plano claro e prático. Primeiro, corte as bebidas açucaradas. Refrigerante, suco de caixinha, chá gelado industrializado. Uma única lata de refrigerante pode conter o equivalente a 10 colheres de chá de açúcar. Substitua por água, água com limão ou chás naturais sem açúcar. Esse é provavelmente o gesto de maior impacto que você pode tomar hoje. Segundo, aprenda a ler rótulos. O açúcar se esconde com nomes como xarope de milho de alta frutose, destrose, maltose, sacarose, xarope de glicose. São todos açúcar disfarçado. Terceiro, troque carboidratos refinados por integrais de verdade. Arroz integral, pão integral com farinha integral, como primeiro ingrediente, aveia em flocos. A fibra que eles contêm desacelera a absorção do açúcar e protege sua testosterona. Quarto, aumente a proteína nas refeições. A proteína é o macronutriente que menos impacta a insulina e que mais protege a massa muscular, que é o maior consumidor de testosterona do corpo. Ovos, frango, peixe, carnes magras. Inclua proteína em todas as refeições principais. Quinto, não precisa mudar tudo amanhã. Escolha uma coisa dessa lista e comece hoje, só uma. Troque o refrigerante por água. Elimine o biscoito do lanche. Leia o rótulo de um produto antes de comprar. Um passo de cada vez constrói uma história hormonal completamente diferente. Sua testosterona não precisa cair com a idade. Ela cai quando você deixa esses 4 venenos agirem livremente no seu corpo. E agora você tem a informação para mudar isso. Se esse vídeo abriu seus olhos, escreva aqui nos comentários. Quero proteger minha testosterona. Esse gesto me mostra que você levou essa mensagem a sério. Deixe o seu like porque ele ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais homens que precisam ouvir isso. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhe com um amigo, um irmão, um colega. Você pode estar mudando a saúde hormonal de alguém que nem sabe que precisa dessa informação. No próximo vídeo, eu vou te revelar a verdadeira causa da disfunção erétil que nenhum médico tem tempo de explicar na consulta. E a última causa que vou apresentar é a que afeta mais homens e é a mais ignorada de todas. Não perca! Eu sou o Dr. Ednardo Farias e meu compromisso é com a sua saúde masculina. Até o próximo vídeo. Cuide-se!